Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Este é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Quero convidar você a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, em Neemias capítulo 10. Neemias capítulo 10. Hoje nós vamos falar um pouco sobre compromisso. Compromisso, uma palavra que está em desuso, uma palavra que hoje em dia as pessoas não gostam muito e a gente vê as pessoas fugindo dos compromissos em todas as esferas, em todas as áreas da vida. Parece hoje em dia que estar compromissado com algo ou com alguém parece ser escravizado, preso, limitado, mas nós sabemos que as nossas vidas não funcionam, os nossos relacionamentos não funcionam se não for a base de compromisso. E é interessante que quando nós falamos de Deus, nós sempre temos a tendência de ver o compromisso de Deus para conosco, as responsabilidades de Deus para conosco, mas pouco se pensa, pouco se fala sobre o compromisso que nós temos para com Deus, que devia ser visto com muita seriedade e dado muito valor a isso. Qual é o nosso compromisso para com Deus? Ali no capítulo 10 de Neemias, nós sabemos o que tem acontecido. Deus tem dado tudo aquilo que era necessário para que o povo retornasse a Jerusalém, reconstruísse o templo, reconstruísse a cidade, reconstruísse os muros. E também Deus tem abençoado em todas as áreas. E aqui nós vemos a resposta do povo de Israel, principalmente dos líderes, se compromissando com esse Deus, de viver uma vida agora que esteja de acordo com a vontade, com os mandamentos, uma vida de obediência a esse Deus. E aqui nesse texto específico, do verso 30 ao verso 36, nós vemos um documento que foi redigido, foi selado, foi assinado por esses líderes, por esses homens que entenderam que eles tinham que dar uma resposta a Deus. E essa resposta foi feita através do compromisso, da promessa que eles fizeram diante de Deus. Então nós vamos pensar um pouquinho hoje quais foram esses compromissos que esse povo fez para com Deus. Em primeiro lugar, nós vimos que eles fizeram uma promessa de proibir o casamento misto, a proibição do casamento misto. Ali no verso 30, e eu vou usar a Nova Tradução Transformadora, é uma versão nova da Bíblia, e o verso 30 diz: prometemos não permitir que nossas filhas se casem com os habitantes dessa terra, nem permitir que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Eles estavam vivendo um problema sério, o povo de Deus, porque havia uma mistura no relacionamento, nos casamentos, com o povo de Deus e outros povos. E este é um princípio que nós precisamos aplicar em todas as áreas de nossas vidas. Deus proíbe essa mistura, esse sincretismo. Deus não aceita. E esse povo estava perdendo de caminhar em fé, porque esses casamentos, essas misturas, não estavam sendo somente a título de casamento físico, mas também a cultura desses povos, também a fé desses povos, também os ídolos, os deuses desses povos estavam entrando na cultura do povo de Deus e, sendo assim, estavam deixando o verdadeiro
culto ao Deus vivo. Nós vemos ali esse princípio no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. É um texto que nós precisamos entender que Deus não permite essa mistura de aquilo que é luz e aquilo que é trevas. Eu marquei esse versículo, mas não está aqui nesse versículo. Alguém pode achar para mim? Eu preciso entender, amados, que não há comunhão, é esse o versículo, entre luz e trevas. Por exemplo, um cristão que vai assumir uma sociedade com um ímpio, com alguém que não é temente a Deus, vai dar problema. Vai dar sério problema. 2 Coríntios 6,14. Por quê? A visão é uma. A questão, a obediência às autoridades. Recentemente, uma filha de um pastor casou com um rapaz divorciado, ateu. Deus proíbe isso. Muitos entram num casamento misto pensando assim, depois a pessoa vai se converter. E a gente conhece casos e mais casos. Alguns, pela misericórdia de Deus, acaba acontecendo do outro se converter, mas já inicia-se um relacionamento contrário aos ensinamentos de Deus. Muitos cristãos também assumem relacionamentos, pode ser até por amizade. Eu tenho um amigo, isso, aquilo, outro. Mas a gente precisa ter a seguinte visão e ideia. Se a pessoa não tem Cristo, segundo a palavra de Deus, ela está morta. E não há comunhão entre o vivo e o morto. E a nossa única responsabilidade e compromisso é de anunciar a Cristo Jesus a essas pessoas. Porque a pessoa começa a chegar próximo e acontece muito comumente de, em vez dela ser sal e luz, ela acaba se contaminando e se afastando do verdadeiro caminho. Então, esse foi o primeiro compromisso que o povo fez. Olha, nós não vamos permitir que haja casamento do nosso povo, do povo de Deus, com outros povos. O segundo compromisso que esse povo assumiu está ali no verso 31. Não comercializar no sábado. Verso 31. Também prometemos que, se os habitantes desta terra trouxerem mercadorias ou cereais para vender no sábado ou em qualquer outro dia santo, não compraremos deles. A cada 7 anos deixaremos a terra descansar e cancelaremos todas as dívidas. O que está acontecendo aqui? Lá no Antigo Testamento, um dos 10 mandamentos era acerca do dia de descanso, o sábado, que não podia ter nenhuma atividade. E os povos, os outros povos, vinham até Jerusalém para fazer o seu comércio, vender os seus produtos. E o povo de Deus estava aceitando isto. Agora, o que isso tem a ver conosco hoje? Cristo Jesus, ele se apresentou como maior que o sábado. Mas o princípio permanece. Não é mais agora um dia da semana, mas o princípio do descanso. E o princípio do dia do Senhor permanece. Um dia que nós, como povo de Deus, igreja, consagramos para Deus. Isso não foi abolido. Nós sabemos que Cristo Jesus ressuscitou no domingo
Sabemos que a igreja primitiva celebrava o dia do Senhor no domingo. Mas tem pessoas, no nosso meio mesmo, tem pessoas que trabalham naqueles turnos doidos. E aí o que fazer? Aplica-se o princípio, não precisando ser especificamente num determinado dia da semana. Mas hoje nós vemos esse princípio que também caiu no esquecimento. As pessoas fazem de tudo naquele dia que era para ser consagrado como o dia do Senhor. Fazem compras ou fazem aquilo que está proibido aqui, não é? De comercializar. Vão às compras, vão aos passeios, vão às visitas, fazem um monte de coisa, menos buscar, adorar, louvar, consagrar especificamente esse dia ao Senhor. E Deus nos fala claramente que Ele mesmo, depois de ter trabalhado 6 dias, o que Ele fez no 7º? Ele descansou. Esse mundo que nós vivemos, essa engrenagem, essa máquina satânica, demoníaca, é para nos consumir por completo, corpo, alma e espírito. Certa vez eu me lembrei agora que um irmão que trabalhava viajando muito, ele falou: Kiko, domingo eu não vou poder estar no culto, que eu quero ter um tempo com a minha família, um tempo de qualidade com a minha família. Eu falei: amém, irmão, tá certo, não é? Então ele passou aquele dia assim, em determinada altura ele ligou para mim, e naquele dia, e eu escutei muito barulho. Eu falei: irmão, você não está com a família? Estou passeando no shopping. Será que a gente consegue ter um dia de qualidade com a família passeando no shopping? Será que eu deixo de estar com os irmãos, estar louvando a Deus, para ir divertir, ir passear? Eu creio que não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu creio que descanso é descanso. É parar com todas as atividades. E aqui, então, há esse princípio do descanso e do dia consagrado para louvar, para adorar o Senhor. Também é falado aqui acerca do ano sabático. Era um ano específico que não se plantava, as dívidas dos patrícios, daqueles que tinham arrendado terra ou se colocado como um serviço escravo, tal, finalizava tudo. Esse é um princípio maravilhoso, e se fosse aplicado isso nas políticas dos países, nós não teríamos pobres e as pessoas nunca perderiam o seu bem, porque o preço era pago pelo determinado tempo de uso e não da propriedade em si. O nosso Deus, ele é tremendamente justo e maravilhoso. Proibição do casamento, não comercializar no sábado. Ali no verso 32, nós vemos outro compromisso, terceiro compromisso: pagar impostos para o serviço do templo. Olha o verso 32. Além disso, prometemos obedecer ao mandamento, de pagar o imposto anual de 4 gramas de prata para o quê? O serviço do templo de nosso Deus. E ali depois vai falar no que deveria ser gasto esse imposto, esse dinheiro desse imposto. Queridos, nós vemos profetas lá no Antigo Testamento profetizando nesse período aqui, onde aquele povo de Deus que era para reconstruir as coisas de Deus, estavam preocupados só em reconstruir as suas próprias casas. E Deus falou assim para eles: vocês recebem e colocam num saquinho furado, ou seja, vai tudo embora. Por quê? Porque o coração está somente nas suas coisas e não nas coisas de Deus. Será que não acontece isso nos nossos dias? A pessoa se preocupa com tudo ali, a sua casa, se preocupa com a pintura, com os móveis, etc. Será que há uma preocupação com as coisas de Deus?
Nós, como igreja que temos missionários no campo, será que a gente sabe qual é a necessidade que o missionário está precisando no campo? A necessidade que estão ali no campo na questão da construção, de embarcação, para que o trabalho, a obra de Deus dê continuidade? Ou será que nós ficamos preocupados só com as nossas coisas? Havia naquela época um imposto a ser pago. E eles então fazem um compromisso. Nós vamos pagar esse imposto. Coisa bonita. Tudo isso daqui, amados, acontece como resposta de um povo que está sendo visitado, que está sendo abençoado por Deus. Qual foi a última vez que nós demos alguma coisa em prol? Ah, não, eu faço isso aqui tudo certinho, mas além, aquilo que vai, sabe, não é aquilo que já é pré-determinado, aquilo que vai além, que eu vou falar, vou incentivar, vou... Ou será que a gente está preocupado só com as nossas coisinhas? Será que a preocupação nossa aqui na Chácara Manaim, com as coisas do comum, é maior do que da nossa própria casa? Ou será que a gente gasta mais com a nossa própria casa? Em quarto lugar, primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, eu achei interessante esse ponto aqui e eu quis trazer para os irmãos. Escala para o serviço. Eu sempre fico meio assim, né? Essa questão de escala. Muitas vezes parece, né? A gente fala assim, não vou fazer escala, para ver se a pessoa funciona, e não funciona. Não é? Então tem que fazer a escala. E quando eu li isso aqui, eu fiquei contente, porque não é errado. Né? Olha o verso 34. Fizemos um sorteio a fim de definir uma escala anual, regular, para que as famílias dos sacerdotes, dos levitas, do povo tragam o templo do nosso Deus, a lenha para ser queimada, etc, 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 etc. Então, o que eles estão fazendo aqui? Uma escalinha. Você vai fazer isso, você vai trazer isso, você vai... Então, amados, nesse ano de 2022, nós vamos voltar às nossas benditas escalas. Né? Escala de portaria, escala de pregação, escala de louvor, escala de limpeza, escala de cortar grama, escala de escala, e quem vai fazer escala também vai ser escalado a fazer escala. Eu vejo ordem nisso, né? Eu vejo ordem nisso. Então, a partir de agora, não quero mais me sentir assim, vou deixar para quê? Não, vamos fazer a escalinha, né? Até pessoa para fazer escala precisa saber. Alguém sabe? Eu sou meio limitado nesse negócio, não gosto de sentar lá papelzinho, né? Mas aqui eles fizeram, talvez faça sorteio também, aqui fizeram sorteio, né? Faz um bingo, né? Wesley vai cuidar da galinha. Né? Escala para o serviço. Então vamos relembrar, primeiro ponto, proibição do casamento misto, ou seja, luz e trevas não têm comunhão. Segundo ponto, ter um dia específico do Senhor, não comercializar no sábado. Terceiro ponto, pagar impostos para o serviço do templo. Quarto ponto, escala para o serviço. E último ponto, promessas dos dízimos. Olha o verso 35. Prometemos trazer anualmente ao templo, aonde, irmãos? A gente não é o administrador. Principalmente em missões, tem muitos missionários que eles administram o dízimo. Não. É ao templo do Senhor os primeiros frutos de todas as colheitas, tanto dos produtos da terra, como das árvores frutíferas. Então, aqui eles estão se comprometendo a dar o dízimo de tudo. Ficou na nossa cabeça que dízimo é só de salário, não é? E tem gente que é só do líquido. Tem pessoas que vêm e perguntam, eu devo dar do bruto ou do líquido? Eu sempre falo assim, depende do que você quer ser abençoado, no bruto ou no líquido, não é? Mas é de tudo. É de tudo. Eu ganho alguma coisa, eu tenho que entender que não é para eu ficar me enchendo de coisas, mas é para também dar. E quem aprende o princípio de dar, sabe que sempre tem
com fartura. Então a primeira promessa dos dízimos foi nessa questão da produção, dos rendimentos. Tá? Eu sei que muitos, até pastores evangélicos, estão falando contra o dízimo, falando que o dízimo... Mas, amados, ali em Mateus 23, quando Jesus está falando da hipocrisia daqueles religiosos, Jesus fala, vocês dão dízimo da hortelã, disso, daquilo outro. Mas Jesus não vai contra, Jesus fala, continua fazendo isso. Então o princípio continua, o dízimo. Mas também é uma segunda coisa aqui, que caiu no esquecimento da igreja nos nossos dias. Olha o verso 36. Concordamos entregar a Deus nossos filhos mais velhos e as primeiras crias de todos os rebanhos, tanto de bois como de ovelhas, conforme prescrito pela lei. Nós os apresentaremos aos sacerdotes que ministram no templo do nosso Deus. Então, toda a criação, o primogênito, consagrado ao Senhor. Eu fiquei imaginando, se todos os crentes fizessem isso daqui, de pegar o primeiro filho e consagrar ao Senhor. Ah, mas eu consagrei todos. Eu pergunto, estão trabalhando para o Senhor? Ah, não. Sabe por quê? Porque os líderes cristãos, eles não acreditam no cristianismo. Eles querem que os filhos sejam formados nas faculdades, sejam doutores, nada contra isso daí. Mas aqui nós vemos um princípio. Consagrar, se cada família consagrasse o seu primogênito, quantos pastores, quantos missionários, quantos evangelistas, Jesus já teria vindo porque o evangelho já teria sido pregado. Amém. Mas não há compromisso dos cristãos no tocante a isso. Que o Samuel seja, no dia da consagração, né? Para ser um grande homem de Deus, um grande missionário, um grande pastor, um grande pregador, um grande evangelista, tudo, mas para o Senhor. Amém. Amém? Amém? Por que será que o povo de Deus foge desses ensinamentos? Sabe por quê? Porque não está preocupado com o reino eterno, está preocupado com o dia de hoje. Muitos pastores não acreditam no evangelho, não acreditam na provisão do Deus da Bíblia. E investem fortunas para que os filhos estudem, mas não têm coragem de investir para que o filho seja um homem, uma mulher de Deus. Concordamos em entregar nossos filhos mais velhos. Lembram de Ana? O milagre? O que ela fez com o filho? Foi levar lá para o templo. Você pode imaginar isso, mamãe? Era entregar, era deixar lá e falar, tchau filho, criança, fica aí agora que você agora é um servo consagrado do Senhor. Que Deus levante famílias que entendam que a melhor coisa que nós pais podemos deixar para os nossos filhos é essa herança bíblica, é essa fé. Isso realmente vai produzir na vida deles algo eterno e não passageiro. Queridos, Deus é fiel. Deus cumpre todos os seus compromissos, todas as suas promessas na palavra dele. A pergunta é, nós temos cumprido nossos compromissos para com Deus? Quantos compromissos? Quantas vezes nós falamos, quantos apelos nós levantamos as mãos, quantas vezes vamos lá na frente do altar, mas nós temos respondido em obediência? Ou será que só passa daquele momento e depois a gente volta na nossa vidinha cotidiana? Amados, por que eu tenho que ter compromisso com Deus? Primeiro, porque Ele é Deus. Mas também porque Ele me comprou e eu pertenço a Ele, eu não me pertenço mais. Efésios 1,7 diz, perdoou os nossos pecados. A obra que Deus fez por mim e por você é impagável.
O compromisso de Deus para conosco é uma coisa tremendamente maravilhosa. Agora eu preciso responder a Ele com compromisso, com a obediência da minha parte para com Ele. Ali em Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14, diz: Ele, Deus, nos resgatou do poder das trevas, estávamos presos, o poder de Satanás do inferno nos aprisionava, e Ele nos resgatou, Ele nos libertou e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Nós estamos livres em Cristo Jesus. Amém. Verso 14, Colossenses 1,14, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Coisa maravilhosa, coisa tremenda. Deus, Ele já fez toda a parte dele. E nós? Qual tem sido o nosso compromisso? Qual tem sido a nossa resposta para com Ele? Eu não estou falando aqui compromisso com uma instituição, compromisso com uma denominação, eu estou falando aqui compromisso com o próprio Deus, o Deus vivo. E para terminar, eu quero voltar ali no capítulo 10, Neemias, a última frase do verso 39, lembrando que eu estou usando a Nova Tradução Transformadora. Prometemos não descuidar do templo de nosso Deus. Será que a gente tem desejo de nos compromissar dessa maneira? Prometemos não descuidar do templo de nosso Deus. Coisa maravilhosa. Que compromisso sério. Não pode ser feito só de boca para fora. Nós sabemos, amados, que nós somos o templo do Espírito Santo. E nós temos um compromisso de cuidar desse templo, com aquilo que comemos, bebemos, com aquilo que fazemos, com aquilo que pensamos, com aquilo que entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, com aquilo que falamos. Prometemos não descuidar do templo de nosso Deus. A igreja tem o cabeça, o dono, que é Cristo Jesus, que tem um corpo, que somos nós. Esse é o templo do Espírito Santo. E nós temos que entender que estamos aqui por um período de tempo, mas somos responsáveis por cuidar desse templo. Quero convidar você a pensar sobre essa pergunta. Qual é o compromisso que você tem tido com Deus? Qual é o compromisso que você tem tido com as coisas de Deus, a obra de Deus, a casa de Deus? Será que se Deus olhasse para a minha vida, para a tua vida hoje, Ele viria a obediência nesses compromissos? Será que o compromisso nosso com esse mundo não está ofuscando o nosso compromisso para com Deus e para com as coisas de Deus? O que a gente tem gasto o nosso tempo, a nossa energia, os bens que Deus coloca em nossas mãos? É para coisa duradoura e eterna ou para as coisas passageiras? Você quer se compromissar com esse Deus? De falar para Ele: Senhor Deus, eu prefiro a morte do que o não cumprimento do meu compromisso para contigo? Ou será como esses do mundo que, não quero isso, eu não quero casar, eu só fico junto porque eu não quero compromisso, não quero responsabilidade? Isso acontece dentro da igreja. Eu ajudo quando der, mas não quero compromisso. Já ouviu gente falar isso? Não vamos ser desse tipo de pessoas que fogem do compromisso.
Mas vamos ser os primeiros a falar: Deus, eis-me aqui. Nós temos compromissos agora com esses pedidos dos campos missionários. O que a gente vai falar? Deus, eis-me aqui, envia Ele. Ou será que a gente vai falar: Senhor, estou aqui. Estou aqui para assumir o compromisso que o Senhor quiser. Eis-me aqui, envia-me a mim. É para abrir mão? É. Do quê? Se for da família, amém. Se for da própria vida, amém. Missionários de outra geração iam para o campo missionário, ficava 1, 2, 5, 10, 15 anos sem ver a sua família, deixava a mulher grávida, voltava o filho e já estava um jovem. Hoje a prioridade, né? Como é que falam por aí? Meu bem maior é a família. Porque não tem compromisso com Deus, tem outros compromissos. Não estou falando que Deus vai fazer isso com você, mas e se Ele chamar você para isso? Você assumiria o compromisso? Quero convidar você a baixar a cabeça e mais uma vez pensar nessa pergunta. Nós temos cumprido com os nossos compromissos para com Deus? Esse povo ali do tempo de Neemias, eles disseram, chegaram a essa conclusão e se compromissaram dizendo: prometemos não descuidar do templo do nosso Deus. Pai, Deus, Deus, Deus. Papai, falar é tão fácil. Assumir compromisso de boca é tão fácil. Mas queremos de fato, Papai amado, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor espera de nós, todos os mandamentos da Tua palavra que vêm diretamente nos dirigir à tomada de posições, de ações, em compromissos sérios com o Senhor, nós não queremos falhar, Pai. Nós não queremos falhar. Para isso nós precisamos de Ti, ó Espírito Santo, que nos capacite, que nos separe, que nos mantenha com o coração guardado para Deus, para a obra de Deus, para as coisas eternas. Senhor Deus, fala conosco nesse dia, se temos firmado algum compromisso que temos esquecido, Espírito Santo nos relembra e que possamos nos posicionar, Papai, de forma que o Senhor possa olhar para nós e possa dizer: esse é meu filho amado, esse eu me alegro, esse traz felicidade ao meu coração. Para isso nós estamos aqui, Pai, para Te adorar e para Te agradar. E que saibamos levar com seriedade os nossos compromissos para com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Um forte abraço, amado, não nos esquecendo que os compromissos feitos também com pessoas, com irmãos, com a família, são compromissos que devemos levar a sério, a risco até o fim. Um forte abraço, Deus abençoe o teu dia.